Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Na paz? E aí? Bom, tava aqui navegando pelas matérias, né, do dia, dou sempre uma pincelada rápida aqui nas novidades e tudo mais, e me deparei aqui com essa notícia que, por incrível que pareça, não saiu em muitos portais, né? Pegaram aí alguns portais ali de internet, alguns sites, e começaram com esses rumores aí. O GameVice foi um, e o Windows Club é o próximo que a gente vai ver já já, que trouxeram essa informação aí, ó. Portátil, Sony estaria desenvolvendo um novo PlayStation, diz Tom Henderson. Além disso, o suposto PS5 Pro deve ganhar novidades em breve. É preciso que se deixe bem claro, eu já fiz um vídeo recente também a respeito dessa questão, né? Muitas pessoas, muitos fãs, eu sou um deles, a gente sonha com um novo PSP, com um novo PS Vita, quem sabe, há muitos anos, né? O PS Vita parece, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho essa impressão, parece que ele é um console atual, parece que ele saiu tem pouco tempo, e não, né? Já passamos aí de 10, 11 anos, se não me engano, até mais. Eu tenho lembranças dele de 2012, quer dizer, então já estamos aí mais de 11 anos do lançamento do PS Vita, mas se eu não me engano foi até antes que ele foi lançado, acho que foi em 2011, então já tem muito tempo, já tem mais de uma década, mas na minha opinião ele continua atual, não sei se é o formato dele, se enfim, não sei se é a beleza, o design, mas inclusive o próprio Nintendo Switch, que é a última divisão assim que a gente tem de portátil mesmo, tudo bem, ele é híbrido, mas eu digo assim, né, o conceito ali e tal, trouxe esse conceito de você poder jogar na mão, né, do Switch pra cá não tivemos nenhuma grande novidade, óbvio que eu estou falando dessas empresas já tradicionais, né, não estou falando de portáteis chineses e tudo mais, estou falando de Nintendo, de Sony, de Microsoft, que nunca lançou um portátil decente, assim, pelo menos em larga escala, né, então nesse conceito assim, então é preciso que a gente tenha a ideia de que não vai existir, a Sony não tem planos de relançar um PS Vita ou de relançar um PSP, isso está fora de cogitação, eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, eles já falaram que isso não vai rolar, a Sony não tem mais interesse nesse conceito de videogame, de colocar cartucho, tudo aquilo que o PSP e o PS Vita entregaram, porque a Sony foi vítima, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma pirataria muito forte, né? E diferentemente de quando não existiam os celulares, a Sony conseguia contornar isso, lucrando com a venda de consoles, lucrando com a venda de acessórios, só que vamos dizer assim, a concorrência massiva dos telefones acabou realmente aniquilando ali os planos da Sony em larga escala de lucrar, né? Tô falando obviamente de lucro. O que que se tem? O que que se tem de rumores? O que que se tem aí de projeções e tudo mais? Ou um portátil nos mesmos moldes do Steam Deck, alguma coisa que rode ali stream ou algo do tipo, né? São conceitos, são coisas que podem acontecer, né? E já são aí especulações há muito tempo, isso não é de agora. Só de relançamento do PSP eu já ouvi umas 20 vezes. Inclusive tem protótipos, igual a gente tá vendo aí, tem vídeos rolando, teve designers que fizeram o desenho de como seria atualmente o PSP e tudo mais, então isso não vai acontecer. Então a Sony ou vai lançar algo parecido com o Steam Deck, ali na mesma pegada, né, algo bem, trazer um hardware bem robusto para rodar o que há de atual em matéria de console. Na verdade esse sempre foi uma obsessão, essa sempre foi uma obsessão da Sony, né, desde quando ela lançou o PS Vita. Por que o PS Vita praticamente, a gente brinca que ele nasceu morto, né? Brinca não, a gente fica triste até que ele nasceu morto, porque a Sony nunca deu ênfase, a Sony parece que nunca fez questão de vender o PS Vita, parece que ela queria dar o PS Vita de brinde na época para quem comprasse o PS4, o foco dela era de fato o PS4, tudo que vinha de marketing, de desenvolvimento, de lançamento era o PS4, o Vita ficava sempre ali no limbo, né? Então a Sony lançava isso, ó, joga os seus jogos de PS4 no Vita, quer dizer, era como se o Vita fosse um acessório, fosse, sabe, um estorvo para a Sony nunca se esforçou para lançar realmente o Vita como um portátil e tudo mais, e a gente já sabe que tinha tudo para ser. Eu falo isso com muito, talvez eu não vou usar aqui a palavra que o YouTube pode entender errado, mas eu falo com muita raiva no coração, assim, com muito muito porque o poder do PS Vita realmente era absurdo e a Sony não soube aproveitar, não soube desenvolver ele para bater de frente aí, quiçá até com o Switch. Lógico que perderia, eu sei disso, perderia em comparação,
comparação direto ali com o Switch, né, num comparativo direto, o Switch é bem mais desenvolvido, tudo mais, tem tecnologias melhores, mas faria frente ali, poxa, o PS Vita tinha muito potencial que a Sony não soube explorar. Vamos dar uma lida aqui rápida na matéria. A Sony está passando por um ótimo momento com o PlayStation 5 tendo ótimos resultados em vendas no mundo todo. No entanto, rumores de que a japonesa estaria trabalhando no PlayStation 5 Pro estão circulando por toda a internet. Quem sempre disse sobre a versão Pro foi o jornalista e insider Tom Henderson, que segundo ele, em recente vídeo publicado, em breve mais informações detalhadas sobre o PS5 Pro devem estar disponíveis para o público em geral. Embora não seja provável que essas informações sejam oficialmente divulgadas pelos canais oficiais da Sony, nos próximos meses podemos esperar que esses detalhes sobre o console surjam através de fontes não oficiais ou vazamentos. Além disso, Tom Henderson também afirmou que a Sony estaria desenvolvendo um PlayStation, entre parênteses, com um novo hardware, mas infelizmente ele não divulgou muitos detalhes. Aí a gente tem aqui a postagem dele no Twitter, né? Muitas pessoas seguem esses jornalistas, esses caras, porque eles já deram outros furos no passado, outras dicas, outras supostas informações vazadas e que se confirmaram. Mas, vamos lá, vamos seguir aqui. Para aqueles que estão perguntando, o novo hardware da Sony, ao qual fiz referência na transmissão de ontem, ainda não foi reportado. Ele colocou ali também no Twitter, tá bom? Após a publicação de Tom Henderson sobre o suposto novo hardware do PlayStation, muitos acreditam que a Sony possa estar trabalhando com um novo console portátil. Esse console, então, pode ser o final, o próprio PlayStation Vita 2, mas de qualquer maneira, vamos aguardar mais informações. Então foi como eu falei, né? Uma matéria aqui da revista, ó, da saudosa revista, não, quem dera, aqui do site Game Vício, escrito aqui pela Coca, pelo menos é assim que ela assina aqui a matéria. E temos uma outra matéria que é um pouco mais abrangente, aqui da Windows Club, né? Sony e seu PS portátil, PS5 Pro, PS6 e os próximos passos frente ao Xbox, para Tom Henderson, que é o mesmo cara lá que a gente viu. Muitas novas informações do sempre e altamente confiável Tom Henderson sobre as próximas estratégias da Sony. É basicamente um roteiro audacioso de como a japonesa irá bater de frente com o Xbox ao longo dos próximos anos, principalmente caso a compra da Activision Blizzard seja aprovada. É muita coisa para comentar. Realmente essa matéria aqui está um pouco até mais extensa. Basicamente nesse início, eu vou deixar os dois links na descrição. Basicamente nesse início aqui, nessa abordagem, ele fala o que a gente já viu ali, que a Sony estaria trabalhando num novo portátil. Eles usam ali o Twitter do Tom Henderson, como eu falei. Parece, eu não acompanho, não conheci esse cara aí, não tinha informações sobre ele, mas pelo que eu vi aqui, foi aquilo mesmo que eu já tinha comentado. Não só ele, como outros youtubers, jornalistas, influencers recebem, né? Por isso que eu falo essa questão de vazamento. Muitas das vezes não é vazamento, igual quando tem uma série, um filme, um jogo, algo do tipo. Eles supostamente vão soltando algumas informações de especulações no mercado, tanto verdadeiras quanto falsas, que é para ir criando aquele clima de novidade, aquele clima de discussão, que aí vai pro Twitter, vai pro Trend Topics e a marca lá, a empresa fica no topo e tudo mais. É meio que uma jogada de marketing. Então não só ele como outros também recebem informações privilegiadas. Lógico que sempre tem informações realmente que são furos de reportagem, como a gente viu o caso do GTA, são coisas que vazam aí. Mas na grande maioria das vezes, as empresas mesmo é que vão soltando para esses caras aí, para ir poder fazer o seu marketing interno e externo, tá bom? Então ele fala ali dessa questão do PS5, fala da questão do PS Vita, tudo mais. Basicamente isso que a gente já viu. Não há, pelo menos aqui que eles falaram, não há também a informação de que vai ser um Vita 2. Quando a gente diz isso, como eu falei no início, a gente espera que o portátil traga aquele mesmo design, né? Seja uma continuação do Vita. E isso não vai acontecer, pelo menos de acordo aqui com o Windows Club e com outros fãs e pessoas que acompanham também nas rápidas buscas que eu fiz no Reddit, né, em fórum. Ninguém tem essa esperança, embora nós quiséssemos muito. Não há essa esperança, porque se a Sony faz isso, se ela relança o Vita ou traz um Vita melhorado, não vai conseguir bater de frente com o conceito atual que a gente tem hoje. Essa é a minha opinião, tá? Já tô falando aqui por mim. Por quê? Porque a gente tá num mercado muito avançado, né? Ou a gente tem dois mercados. Ou a gente compra esses portáteis relativamente baratos, e relativamente baratos que eu tô colocando aqui de até 1.000, que não é barato para a maioria de nós, né? Inclusive para mim, mas eu digo assim, num valor estabelecido até R$1.000, você tem aquela faixa
de portáteis, tanto os chineses quanto esses portáteis mais famosos, né, mas vamos dizer assim, mais tradicionais, usados, seminovos. Aí a gente inclui aí PS Vita, 3DS, New 3DS, com R$1.000 você encontra aí o New 3DS, né, básico ali e tal, talvez sem jogos, mas encontra. Então você tem toda a família, até por R$1.000, se você pesquisar e garimpar mesmo, até um Switch talvez você encontre aí alguém se desfazendo num desapego desse da Vita. Então a gente pode colocar aí, nem que seja o Lite, então a gente pode colocar aí o Nintendo Switch para trás. Com R$1.000 você consegue comprar facilmente um portátil dessa categoria assim, né? Ou chinês legal, novo, bom e tal, para rodar emuladores, ou esses portáteis que eu já mencionei. Daí para frente a coisa começa a ficar um pouco mais séria, tanto em matéria de hardware quanto em matéria de valores. Aí a gente tem, aí o céu é o limite, né? A gente tem os novos PCs de bolso, que a gente chama assim, né? Esses mini computadores que na verdade rodam sistemas operacionais mesmo, Windows, Linux, enfim, no caso do Steam Deck, aquele Linux lá modificado pela Valve, e que são justamente essa pegada do Steam Deck. A gente tem vários e parece, ao que tudo indica, parece que esse vai ser o cenário futuro dos, entre aspas, portáteis, né? Então, muita gente já está se programando, já está juntando dinheiro. O foco é, de fato, esses portáteis mais robustos, que daqui a um tempo, daqui a 5 anos, vão começar a cair de preço e vão se tornar o que é hoje esses portáteis de até R$1.000. Então, se você pensar bem, é o que eu já falei várias vezes aqui no canal, às vezes você vai comprar um portátil de R$1.000 e, sabe, se você juntasse mais um pouquinho, espera mais 6 meses, mais 8, você já vai pegar né, talvez você consiga pegar um Steam Deck ou pegar algo que vai realmente trazer uma experiência inovadora, tanto em questão de gráfico quanto em questão de jogos mesmos, né? Sair um pouco dessa questão de emuladores, porque para rodar emulador, ainda que seja o Play 2, você tem muitas opções hoje no mercado, baratas, né? E até no próprio celular, você compra um celular modesto aí, ou intermediário, você já consegue rodar alguma coisa de Play 2, de PS Vita. A gente viu que saiu o Vita 3K para Android. Então assim, essa questão de emuladores já está bem dissolvida, já está bem encaminhada. Então eu acho que hoje, na minha opinião, novamente, o foco da Sony, os esforços da Sony deve ser para lançar alguma coisa parecida com o Steam Deck, parecida nesse conceito, ou para rodar jogos de Play 5, Play 4, seja lá o que for, de forma portátil via streaming, sabe? Eu não acredito, ou só isso, na verdade não tem nem outra opção para mim. Eu não acredito que a Sony vá bater cabeça, vai cometer o mesmo erro que ela cometeu com o Vita, ficar lançando um cartuchinho, já estava atrasado isso, principalmente aquela memória da Sony, aquele cartão de memória proprietário deles, outro tiro no pé. Então assim, eu não creio de verdade que a Sony vá apostar nisso, nem a Sony nem a Nintendo no futuro aí, por mais que existam os defensores de cartucho, eu sou um deles, sabe, não é o futuro, não é esse, não tá caminhando para isso, ou vai ser streaming, ou vai ser alguma coisa que você tenha que logar ali no portátil para jogar os jogos só em nuvem, sei lá, algo do tipo assim. Eu não sei, eu não aposto em cartuchinho, em cartão de memória, essas coisas. Eu acho que isso tá ficando um pouco defasado, tá? Ele diz aqui no final, ó: o Leaker diz que não é uma piada de 1º de abril, essa matéria saiu dia 1º de abril, mas ele não vai longe demais. Recentemente ele esclareceu que seus relatórios são sempre baseados em informações concretas, verificadas por meio de imagens, documentos ou NDAs, que eu não sei o que é, exibidos pela fonte de plantão, e que não há por que duvidar que assim seja mais uma vez. Só para destacar aqui, ó, a PlayStation, né, a Sony, estaria trabalhando em um novo console portátil, ou pelo menos é o que Tom Henderson sugere. O conhecido Leaker, que é, né, acho que não sei se é o apelido dele ou se é uma forma de chamar, enfim. O conhecido Leaker queria especificar que o hardware inédito da marca Sony, sobre o qual ele falou de um streaming recente, nunca foi mencionado anteriormente. Então é fácil ir pela exclusão. Henderson disse que os novos detalhes sobre o PS5 Pro chegarão nos próximos 2 meses, e na mesma ocasião também discutiu as primeiras informações sobre o PS6, que, segundo suas fontes, deve estrear, né, de fato em 2028. Vamos recordar também que o Henderson falou do PS5 com leitor removível, o modelo que vai substituir as 2 versões do console atualmente à venda, nomeadamente a Standard e a Digital Edition, e que diz será lançada em setembro. Então assim, em resumo, parece que esse cara tem aí bastante influência dentro do cenário da Sony. Eu realmente não conhecia, vou até pesquisar, vou seguir ele no Twitter, e muitas das coisas que ele falou, né, lógico que ele não é aí uma mãe de nada, um vidente nem nada, muitas das coisas que ele falou se confirmou, né, não só atualmente como no passado também. Então parece que não é especulação, parece que o que ele fala, o que ele mesmo deixou claro, como a gente leu, que o que ele solta é baseado ali em
imagens, relatórios, são coisas verificadas, ele vai atrás, não é especulação, não é achismo, não é coisa de fã, tá? Então, eu também acredito muito nisso. Eu já estava falando recentemente isso com alguns amigos, né? Eu tô acreditando que a Sony tá muito parada em matéria de portátil, tá deixando, tá pegando bagagem, tá pegando experiência. Eu acredito que ela vai vir sim, na minha opinião, engolindo o mercado. Como, eu não sei. O que ela vai fazer, eu não sei. Eu só sei que o silêncio da Sony tá me preocupando, mas pro lado do bem, assim. Tá me preocupando, porque eu já tô vendo que eu vou morrer num dinheiro, né? Eu já vou vendo, assim. Então eu acho que a Nintendo surfou nos últimos anos com o Switch. Praticamente ela não teve concorrente, né, nesse segmento. Nada chegou nem perto de fazer frente ao Nintendo Switch. Tanto em número de vendas, quanto em jogos. Enfim, realmente o Switch é uma coisa assim fabulosa. E a Nintendo conseguiu destruir o mercado. Ninguém conseguiu chegar perto desse conceito de híbrido, né? E a Sony ficou ali amargando, enfim, com o seu Play 4 ali. Não foi muito bem de vendas. O Play 5 parece que reestruturou a empresa. Tá lucrando bastante, tá com bastante novidade. E a Sony, não só a Sony, todas elas estão vendo esse mercado de portátil crescer numa velocidade que nunca se viu, né? Realmente é uma coisa assustadora. Tanto esses portáteis chineses aí, a gente tá vendo a Bernic, Polkid, quanto outras empresas aí paralelas, né, que lançam esses portáteis com Windows, os mini PCs. Então o mercado está muito aquecido e me parece que a Sony realmente está obcecada com isso, deve vir aí abocanhando o mercado. Então, como ele finaliza aqui a matéria falando, em resumo, temos o seguinte: PS5 com disco removível começa a produzir esse mês, no caso agora em abril, e lança em setembro. Até o final do ano vai substituir os dois modelos de PS5 atual, que foi o que a gente viu ali, o Standard e o Digital Edition, algo do tipo. Pouca diferença de tamanho para o modelo atual, né? Aqui ele está falando um resumo de tudo que a gente leu, tanto do PlayStation 5, quanto do 6 que vai ser lançado, quanto do suposto portátil. Pode ser lançado com Bundled do Homem-Aranha, acho que é Bundled, não sei, deve ser tipo um combo, alguma coisa assim, não sei o que seria isso, uma campanha, não sei, mas tá ali, pode ser lançado com Bundled com Homem-Aranha. PS5 Pro será lançado no final de 2024, deve anunciar esse ano ainda. PlayStation 6 deve estrear em 2028. O objetivo do PlayStation 5 Pro deve ser rodar jogos em 60 FPS, tá? Até jogos do próprio PlayStation 5, tá? Ele deve rodar aí com foco em um gráfico de 60 FPS, tudo mais vai ser cravado aí, realmente vai, pô, imagina, cara, os caras tão investindo pesado. Ele disse que a Sony está fazendo um novo hardware e queria saber o que a concorrência vai pensar quando souber, né? Isso é um novo tópico ali, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês, eles soltam as notas para sentir como que vai ser a recepção dos fãs e, claro, óbvio, da própria concorrência, né? Então, às vezes, isso é muito comum no mercado, não só digital, como no mercado de comércio, enfim, qualquer tipo que seja, de indústria e por aí vai. Ao soltar alguma informação, acontece como aconteceu, por exemplo, com o Dreamcast, né? A Sony e outras empresas na época começaram aquela guerra de para ver quem ia lançar primeiro. O Dreamcast foi lá e lançou, se antecipou a todo mundo e deu no que deu, né? Depois veio o PlayStation 1 e acabou com tudo que a gente imaginava, engoliu tanto a Sega, engoliu tudo, todo o mercado, e foi o sucesso que foi o resto da história. Então, às vezes, eles lançam essas informações para ver, vai que de repente a Nintendo, sei lá, já tem um portátil, já tem alguma coisa, e a Sony tá trabalhando e vamos lançar o nosso logo. Aí, então, é mais ou menos, o foco é sempre isso, é estudar o que os fãs acham, né, e também o que a concorrência tá pensando sobre a empresa em si. No próprio stream, ela já descarta que seja um PS Vita 2, porque não tem sentido portátil, a menos que você seja Nintendo. Todo o resto do mundo deve focar em cloud. Nem tinha visto isso, de verdade. Esse tá com uma tradução muito ruim, esse Windows Club aqui. Eu não sei se esse site foi traduzido automático, mas foi escrito aqui de forma muito ruim o português. Enfim. Mas aqui, em base, ele diz aqui, no próprio stream, eles vão focar no stream. Já descartam o PlayStation Vita 2. Eu, de fato, de verdade, não tinha lido isso. Vai muito ao encontro daquilo que eu tinha falado pra vocês. Realmente não tem sentido hoje você lançar um portátil nesses moldes. Principalmente vendendo cartucho, vendendo joguinho. Cara, não dá, sabe? Eu acho que isso aí é fora de cogitação. Não esperem um PlayStation 2, até por questão de desbloqueio. A Sony não seria tola de insistir naquele que foi o maior desastre entre PS3, PS2 e próprio PS Vita ali, com a questão da destrava e de pirataria, e ela sofreu muito com isso.
né? Começo péssimo do PSVR 2, não é surpresa para ninguém. Consenso geral entre as empresas que a VR já passou e até a Sony está investindo o mínimo possível. O óculos VR, creio eu, né? Com a Meta, Facebook, também pulando fora do metaverso, tem chance do mercado ficar estagnado por vários anos, tá? Então ele finaliza aqui o seu raciocínio e fez um resumo aqui de tudo aquilo que ele falou aqui na matéria. Depois vocês deem uma olhada aqui, a matéria não é muito comprida não, mas basicamente é aquilo que a gente já tinha visto. Então em resumo é isso, novidades sobre o PlayStation 5, novidades sobre o PlayStation 6, mas em específico essa questão do portátil, é bem isso que eu falei para vocês. Não esperem nada, principalmente barato, né? Nem pensar, eu acho que um portátil desse naipe deve chegar no Brasil já, pra gente aí numa coisa aí de 3,5, né, 3.000, 3.500 reais no mínimo, então não vai ser uma coisa barata, mas vai ser, na minha opinião, eu espero que seja realmente um divisor de águas, algo que a gente não tá aí esperando, e vai pensar fora da caixa. Eu creio que a Sony vai trazer sim, eu não sei, cara, sei lá, vamos botar aí um portátil que rode os exclusivos da Sony ali diretamente, né, de cloud, sei lá como é que eles vão fazer, mais os jogos da Steam, você consiga logar. Eu não sei, cara, não sei. Eles têm que trazer algo inovador, porque trazer um Steam Deck já existe, né? Para um concorrente do Steam Deck, mesmo com um hardware melhor, não sei. Eles já erraram nisso com relação ao Vita, né? Quem lembra da época do 3DS, quando lançou o Vita, já tinha o 3DS. E o Vita era estrondosamente melhor do que o 3DS em tudo, né? Há quem defenda que não, mas na minha opinião tanto em matéria de hardware, matéria de tela, tudo. O Vita ganha do 3DS, mas nem por isso ganhou o mercado. O 3DS engoliu o Vita de uma forma assim absurda, né? Então é isso. Eu acredito que a Sony realmente aprendeu, espero que ela tenha aprendido com a experiência aí, e ela não vai lançar um portátil nesses moldes aí tradicionais, deve ser algo ou cloud ou híbrido, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, o link vai estar aqui na matéria, os links da matéria vão estar aqui nos comentários, deixa o seu like aí, comenta se você acha que vai lançar, se não vai, que isso é especulação, é papo furado, então vamos que vamos, um abraço, até a próxima e fui!